propício a mais uma palestra. Pedir aos amigos que possam desligar os celulares para que a gente não seja interrompido, né? E vamos fazer uma leitura do livro Sinal Verde, pelo Espírito de André Luiz, psicografia de Francisco Cândido Xavier. Correspondência. Cultive brevidade e precisão em seu noticiário sem sair na secura. Uma carta é um retrato espiritual de quem a escreve. Cuidaremos de escrita bem traçada, porquanto não nos será lícito transformar os amigos em decifradores de hieroglifos. Não escrever cartas em momentos de crise ou de excitação. Sempre que possível, as nossas notícias devem ser mensageiras de paz, otimismo, esperança e alegria. Sempre que possível, as nossas notícias, desculpa esse pedaço já, escreva construindo uma carta que sai do seu punho e você conversando. Qualquer assunto pode ser tratado com altura e benevolência. Quando você não possa grafar boas referências em relação a determinada pessoa, vale mais silenciar quanto a ela. Somos responsáveis pelas imagens que criamos na mente dos outros, não apenas através do que falarmos, mas igualmente através de tudo aquilo que escrevemos. Meus irmãos, nesse momento, então, vamos fechar os nossos olhos para mentalizar Jesus aqui conosco, para nos auxiliar, para nos intuir a palestra que será proferida em instantes. Pedimos também a espiritualidade amiga que possa envolver esses papéis que são colocados em nossa cestinha com tanta fé, as águas que são trazidas para os medicamentos. E assim, Jesus, nós te agradecemos por estas oportunidades de aqui estarmos nesta casa tão abençoada. Mestre Jesus, te pedimos o amparo para cada um de nós que nos encontramos nesta tarde. E assim, Jesus, vamos agradecendo, pedimos a permissão para darmos por aberto mais essa palestra doutrinária da UNEP. Que possamos permanecer na sua presença hoje e sempre, que assim seja, graças a Deus. Vamos passar então a palavra para o nosso irmão Valdir. Boa tarde a todos, que possamos estar em paz, a paz que o Mestre Jesus nos deixou, que nós busquemos todos os dias da nossa vida. E hoje a casa nos pede para falar sobre o sono e sonho. Então nós vamos trazer alguns casos, algumas informações do que a doutrina espírita fala desta condição que nós passamos quase um terço da nossa vida no sono, quase um terço da nossa vida encarnado no sono. Nós não vamos ter prático, tá? Então só teórico, não vamos dormir aqui não. Então todo mundo desperto para poder vermos aí dentro desse contexto. O que é o sono? Qual é a definição da palavra sono? Sono vem do latim, vem de uma palavra latina, tá certo? E é somos, É a palavra somos, sono. Do indo-europeu, a língua mais antiga, quer dizer dormir. A tradução é essa, dormir. Então, sono. Mas na língua portuguesa está escrito assim: é um estado de uma pessoa que permanece num estado de repouso, de suspensão das atividades motora e perceptiva, adormecimento, repouso,
vontade ou necessidade de dormir é o que ter sono. Então, essa é a definição dentro da língua portuguesa, a questão do sono. Todos nós aqui temos sono, né? E dormimos. Uns dormem de dia, outros dormem mais tarde, mas em um certo momento nós dormimos. E a definição da palavra sonho, aí já mais longa, porque ela também vem do latim, continuado, né? Sonho. E é uma reunião de imagens, nos diz o dicionário, de ideias, de pensamentos, que aparece no pensamento durante o sono, no momento em que alguém está dormindo. Então, a primeira definição que nós encontramos no dicionário é que essas imagens, depois que nós estamos dormindo, aparecem essas imagens nítidas para nós. A segunda definição é que essas associações de ideias frequentemente desconectadas ou desconexas, confusas, que se formam na mente de uma pessoa enquanto dorme. Então, algumas têm umas imagens mais nítidas, outras têm umas imagens não nítidas. A terceira definição é uma ideia veemente e apaixonada, é um anseio, é ser médica, é o seu maior sonho. A palavra também é usada nesse sentido, o seu maior sonho. O sonho dele é ser cantor, quer dizer, não está dormindo, mas a palavra tem essa definição. Uma outra definição da palavra sonho é uma ideia disparada, ou seja, sem coerência nenhuma que uma pessoa tem na vida. É uma imaginação não muito lógica, sem lógica, desvaneio. Aí as pessoas falam assim, usava seus sonhos para fugir da realidade, né? A gente tem um sonho para fugir da realidade. Também é usado na definição a palavra sonho. E também na nossa culinária. Sabia que a culinária tem a palavra de sonho? Olha lá, tipo de doce circular, polvilhado com açúcar, que feito com ovos, leite, farinha de trigo e é frito. Se todo mundo não dormir aqui, depois a gente vai ter esse sonho, tá certo? Esse sonho de brinde, tá? É sonho. Então é uma palavra que tem vários significados dentro do contexto do dicionário. Mas o que nós vamos ver é o primeiro significado, o número 1 e o número 2. E essas imagens que aparecem quando nós adentramos o nosso sono. E vamos aqui buscar o livro, a Bíblia, tá certo? O sono na Bíblia. E vamos pesquisar algumas coisas, tem muita coisa sobre o sono. Não dá para falar tudo que está lá na Bíblia sobre a questão do sono. Mas trouxemos aqui 3 versículos, né? No livro Provérbios está escrito lá: quando for dormir, não sentirá medo. Quando se deitar, terá um sono tranquilo. Então, neste livro, né, do Antigo Testamento, tem lá uma recomendação positiva, né? Não tenha medo para dormir, qualquer que seja a circunstância, se seja envolvido, né, você vai ter um sono tranquilo. Também no livro, nos Salmos, né, são os cantos, os Salmos, né? Nós vamos encontrar Salmo 4, 8 ou Salmo 5, depende da tradução. Em paz me deito e logo pego no sono. Em paz me deito e logo pego no sono. Porque aquele que não está em paz dificilmente dorme, né? Porque, Senhor, tu me fazes repousar seguro. Olha só que frase, né? Que versículo tão em paz, né? Trazendo que nós, ao deitarmos, tenhamos paz para que a gente possa ter, né, um sono, um repouso seguro, né, buscando o nosso Mestre Deus, Pai. Em Jeremias, o profeta, né, ele nos diz assim, 31, né? Restaurarei o exausto e saciarei o enfraquecido. Então acordei e olhei em redor. Meu sono tinha sido agradável, né? Mas ele sonhou exausto, ele levantou enfraquecido no sonho, ele trabalhou no sonho, mas quando ele acordou, ele tinha, de uma certa forma, o sono dele tinha sido agradável. Muito interessante, né? Esses 3 versículos aí da questão da Bíblia. E o sonho na Bíblia, né? Como é que é o sonho na Bíblia? É muito intenso. Não daria para nós fazer um seminário aqui só de todos os relatos que a gente vê no sonho na Bíblia. Nós dividimos o sonho da Bíblia em 3 fases, para nós podermos entender o que a Bíblia nos diz a respeito do sonho. A primeira dela
nós vamos encontrar vários versículos e vários profetas colocando a questão do alerta e dar indicações quando nós estamos dormindo em sonho. Aí eles dão um alerta e indicações. Vamos ver um exemplo, né? Em Mateus, no evangelista Mateus, nós vamos encontrar quando os reis magos foram encontrar Jesus em Belém. Aí eles chegaram em Belém, né? Estavam em Belém, passaram por Herodes, né? E foram para Belém. E em Belém eles estiveram, e tendo sido divertidos, os 3 magos, em sonho, para não voltarem a Herodes, a retornar à sua terra por um outro caminho. Foi através do sonho que eles tiveram uma advertência. Logo em seguida, José, pai de Jesus, também teve um sonho. E tendo ele se retirado, quer dizer, os 3 magos, eis que o anjo do Senhor apareceu a José num sonho, dizendo: levanta-te e toma o menino e sua mãe, foge para o Egito, e demora até que eu te diga, porque Herodes há de procurar o menino para matar. Então, através do sonho, nós vamos encontrar vários relatos dos sonhos, né, de advertências, de alerta, de indicações. Um outro item é para revelar uma profecia. Nós vamos encontrar a questão desses profetas em sonho, que vão revelando profecias. E uma delas bem antiga, que está em Gênesis, era José, filho de Jacó. José, filho de Jacó, e Jacó tinha vários filhos, mas parece que José chamava muita atenção de Jacó, né? Jacó era um dos patriarcas do povo hebreu, né? Descendente de Abraão. E Jacó tinha um filho, mas os irmãos de José eram muito ciumentos. Como Jacó tratava de José assim com muito carinho e tal, eles eram ciumentos. Mas José tinha um dom, ele sonhava constantemente, e um dom mediúnico, ele conseguia interpretar o sonho. Ou seja, quando alguém conseguia falar o sonho, ele retratava aquelas imagens e descia para a pessoa o que era. Tanto é que está no ar, teve José, filho de Jacó, um sonho e contou aos seus irmãos. Por isso odiaram ainda mais. Por quê? Eles achavam que o sonho de José, conforme está relatado aqui no outro, José teve um outro sonho e contou aos seus irmãos e disse: eis que tive ainda outro sonho, e eis que o sol e a lua, 11 estrelas se inclinaram para mim. Eles já acharam, os irmãos, que José ia pegar o lugar de Jacó e ia dominar toda aquela região. Quer dizer, se até o sol e a lua estavam inclinando para ele, aí o que eles fizeram com José? Colocaram no buraco, falaram para o pai que tinha morrido, né? E José depois foi para o Egito, é a história, né? Ele inicia a ida do povo hebreu para o Egito. E lá no Egito, José consegue identificar, através do faraó, né, que tinha um sonho, né, vocês vão lembrar, de 7 vacas magras, 7 vacas gordas, e José fala: não, isso aí vai ter 7 períodos muito bons de fartura e 7 períodos muito tristes e secos. Né? Até hoje é assim, né? Sem precisar de sonho, a gente sabe que tem esses períodos todos. Né? Então, está na história, está na Gênesis, na Bíblia. É um livro histórico, de registro histórico. É um sonho para revelar uma profecia. Né? Um outro item que eu separei é para encorajar uma pessoa, um grupo. A gente vai ver em Josué, né, profeta, no 9, ele dizendo assim, em sonho: ser forte e corajoso, não temas, nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Ele aparece em sonho, né? Ele tem esse sonho, né, de informação para ele. Um outro está em Atos dos Apóstolos. Atos dos Apóstolos, os estudiosos dizem que quem escreveu foi Lucas, né? Que é o Evangelho de Lucas. Lucas não conheceu Jesus, né? Lucas era médico. Lucas era, na realidade, certo médico, conheceu Paulo, né? E através de Paulo teve todas as informações. Lucas, na realidade, entrevistava todo mundo a respeito da vida de Jesus. Posto no Evangelho que Lucas, do livro Paulo e Estevão, editado por Espírito Emmanuel e Franciscano Xavier, diz que Lucas esteve até com Maria. Paulo não teve condições de estar com Maria, mas Lucas esteve com Maria e entregou esses relatos.
Então o Evangelho de Lucas ele é muito bonito, ele é muito, digamos assim, porque nos traz muita informação de pesquisa. E diz que Atos dos Apóstolos, que é a vida dos apóstolos, mas na realidade a vida dos apóstolos só trata quase que só de Pedro e de Paulo, né? E lá num certo momento, ele conta, na noite seguinte, o Senhor, pondo-se ao lado dele, de Paulo, disse: coragem, assim como você testemunhou meu respeito em Jerusalém, porque Paulo saiu a Jerusalém fazendo testemunho do Cristo, e depois Jesus, né, conforme no relato dos apóstolos, aparece em sonho para Paulo e diz: deverá testemunhar também em Roma. É a partir daí que Paulo cria toda uma estrutura de visita até Roma. Vai ser a primeira viagem até Roma. Então, por essas indicações do sonho. Então, para dar coragem a uma pessoa, para dar um grupo, aparece em sonho. Isso está na Bíblia, certo? Então, nós vamos ver que a doutrina espírita, ela nos traz, Kardec nos traz, de que o homem encarnado, ele é um espírito que tem um corpo espiritual e está encarnado no nosso corpo físico, material. Kardec chamou este corpo espiritual de perispírito, perispírito, que fica em cima do espírito. O espírito é uma centelha divina, certo? Então, temos o espírito, todo o nosso conceito, tudo que nós somos na nossa vida, temos o nosso corpo perispiritual. Quando nós encarnamos, esse perispírito é um modelo organizador do nosso corpo. Então, se nós temos que nascer assim, assado, creme, grosso, é o nosso perispírito, por questões reencarnatórias, que vai imprimir o nosso corpo. Então, a partir daí, Kardec começa a estudar a respeito desse assunto. E ele fica impressionado nessa questão do sono e sonho, até hoje, né? Então, ele começa e ele faz o seguinte: na terceira edição, não é a primeira que está aqui, mas na terceira edição, a definitiva, de 1860, nós vamos encontrar da questão do capítulo 8º, um item chamado da emancipação da alma, no livro dos Espíritos. São da 400 a 455 as perguntas. São 56 perguntas a respeito da emancipação da alma. Porque quando nós dormimos, a nossa alma, já que Kardec diz que nós temos uma alma e um corpo, vamos ver o que acontece com eles. Será que eles dormem juntos? Será que eles ficam na cama também? É o nosso espírito, né? Então, Kardec se aprofunda nesse estudo. Vamos encontrar vários relatos na Revista Espírita, que é a Revista Espírita, a revista que começou a ser publicada por Allan Kardec, em janeiro de 1858, primeiro fascículo, e todo mês saía artigo. Muitos artigos a respeito sobre a questão do sonho, principalmente, tá certo? Do sonho. E Kardec fica, digamos assim, na pesquisa, e pesquisa a respeito desse assunto. Nós não vamos ver as 56 perguntas, que nós não sairemos daqui hoje, nós vamos ver algumas para a gente poder, para despertar, para quem tiver curiosidade de ler, está lá no livro dos Espíritos. Ele vai falar de êxtase, ele vai falar das questões do sonambulismo, vai falar de uma série de coisas a respeito da emancipação da alma, que pode acontecer quando nós dormimos. Certo? Quando nós dormimos. Então nós vamos ver algumas perguntas. A primeira dela é a 401. Kardec pergunta assim: durante o sono, a alma repousa como o corpo? É uma pergunta interessante, né? Será que, já que eu sei que nós temos uma alma, temos um corpo perispiritual, será que vai repousar nesse sentido? Aí vamos ver que não, o espírito jamais fica inativo. Olha só, o espírito jamais fica inativo. Nós dormimos, o nosso espírito voa, e muito, né? E ele complementa: durante o sono, os liames que unem ao corpo se afrouxam, e o corpo não necessita do espírito. Então existe um afrouxamento, e o espírito se desloca do corpo. Vamos em frente. Então ele percorre o espaço e entra em relação mais direta com os outros espíritos. Então nós temos que entender que nós temos, dois corpos no sono. Um é o corpo
corpo físico e o outro o corpo espiritual. E quem vai dormir é o corpo físico, o descanso fisiológico necessário. O espírito não precisa descansar, né? Ele sai do corpo. Aí na 402, Kardec pergunta: como podemos avaliar a liberdade do espírito durante o sono? Aí ele não aceitava muito o seguinte: como é que eu vou avaliar se o meu espírito sai ou não sai do corpo? Entendeu? Aí ele queria saber esse sentido: como é que eu vou avaliar isso? Estou dormindo, eu não sei, eu não vi, né? Aí os espíritos respondem: pelos sonhos. Nós vamos avaliar isso pelos nossos sonhos. Nós lembrando, nós vamos chegar lá, nós vamos tentar entender esses sonhos. Esses sonhos é que nós vamos avaliar a nossa liberdade espiritual. Complemento. Tem a lembrança do passado, às vezes, no seu sonho, e às vezes a previsão do futuro. Certo? Olha só, às vezes uma visão do futuro. Adquire mais poder e pode entrar em comunicação com outros espíritos. No deslocamento, o espírito fica mais ou menos livre, mas ainda fica ligado um pouco ao corpo, mas seja deste mundo ou de outro. Olha que ponto que os espíritos dão informações, né? Frequentemente dizem: tive um sonho bizarro, um sonho horrível, mas que não tem nenhuma verossimilhança. Quer dizer, um negócio esquisito, veio um negócio esquisito, né? Veio na minha cabeça, acordei de manhã, aquilo ali não tem sentido, sem pé, sem cabeça. Nós vamos ver o porquê também. Engana-te, nos diz os espíritos. É quase sempre uma lembrança de lugares e de coisas que viste, o que verás numa outra existência ou em uma outra ocasião. O espírito voou lá. Por que a gente não lembra? A gente vai ver. Na 403, por que não nos recordamos sempre dos sonhos? Já que nós dormimos, o nosso espírito se desloca, entra em contato com outros. Por que eu não recordo disso? Com nitidez. Tá certo? Kardec queria saber por quê. Porque ele também não sonhava, se sonhava, não lembrava. Então, por quê? Né? E os espíritos vêm nos dizendo: nisso que chama sono, só tem o repouso do corpo. Primeiro passo. Novamente, como as perguntas às vezes que Kardec faz, elas são, na verdade, quase que repetitivas algumas, e os espíritos às vezes repetem as respostas, né? Para ele fixar bem a ideia. Então, o que chama de sono é somente o repouso do corpo, porque o espírito está sempre em movimento, não para, ele continua. No sono, ele recobra um pouco de sua liberdade e se comunica com os que lhe são caros, seja neste ou em outros mundos. Então ele recorda um pouco o sono do corpo, mas depois ele complementa. Mas, como o corpo é de matéria, pesada e grosseira, dificilmente conserva a impressão recebidas pelo espírito, mesmo porque o espírito não as percebeu pelos olhos do corpo. São duas coisas diferentes. Uma são os órgãos do nosso corpo, o nosso cérebro fisiológico, que tem todas as nossas camadas auditivas, né, de pensamento. Outra é a questão espiritual do espírito. Então, quem está vendo os relatos, quem está percebendo, quem está conversando, é o espírito, não é o corpo. Essa conexão do espírito com o corpo não existe nesse sentido. Então, quando nós adentramos novamente o corpo, aquelas imagens, impressões, às vezes vêm bagunçadas, mas o espírito não tem nada bagunçado. Ou às vezes vem alguma ideia, algum movimento, alguma sugestão, ou alguma solução de alguns problemas, porque a gente já tratou desses problemas, a gente só trouxe a solução. Essas conexões entre o espírito e o corpo, elas são muito importantes para nós entendermos. Às vezes a gente tem alguns sonhos bizarros, mas não foram bizarros. É que o nosso corpo que captou ser bizarro, mas o espírito não foi bizarro. Entendeu? Aí, Kardec, como naquela época tinha muito, o que pensar da significação atribuída ao sonho? Porque tinha muita gente que lia sonho, né? Hoje não tem mais, tem gente que até que lê sonho, né? Então tinha muito, a pessoa pagava para ler os livros
sonho assim, assim, assado e tal. E Kardec perguntou: o que pensar dessas pessoas que definem o sonho? E os espíritos respondem: os sonhos não são verdadeiros, como entendem os ledores da sorte, pelo que é absurdo admitir que sonhar uma coisa vai acontecer outra. Entendeu? Não tem correlação. Aí ele complementa, explicando que alguma coisa se correlata. Eles são verdadeiros, os nossos sonhos, no sentido de apresentar imagens reais para o espírito, mas que frequentemente não tem relação com o que se passa na vida corpórea. Às vezes algum fato acontece, né? A gente sonha com alguma coisa que não tem relação com a nossa vida, do nosso cotidiano, mas o espírito ali teve. Ele pode ter voltado ao passado, numa encarnação dele, e tendo relação novamente com pessoas daquele momento, e apareceu com aquela roupagem toda. Mas hoje em dia não, ele pode ter sido um lorde, ou pode ter sido um mendigo, uma série de coisas, mas na vida de hoje não tem essa relação. Mas para o espírito em sonho tem uma relação. Quer dizer, teve um fato, tá certo? Por isso a gente leva esse assunto. Para quem lê o sonho, vai dizer: você vai ficar rico, você vai ficar pobre, você vai ficar assim. Não tem relação, é nesse sentido que o Espírito vai dizendo. Quando eu sonho com uma coisa, não tem relação que vai acontecer outra coisa, né? Aí, em outro sentido, ele diz: muitas vezes ainda, como já dissemos, são uma recordação. Muitas coisas que a gente está recordando do que passou. Podem ser, enfim, algumas vezes, um pressentimento do futuro. Olha só, se Deus o permite, ou a visão de que se passa no momento em outro lugar, a que a alma se transporta. Então pode ser tanta coisa que o nosso corpo fisiológico não registra esse momento. Continua ele: não tendes numerosos exemplos de pessoas que aparecem em sonho para divertir parentes e amigos do que lhe está acontecendo. Temos obras e obras a respeito, principalmente no começo do século passado, principalmente Ernesto Mozano, italiano, que fez muita pesquisa de metapsiquismo, trazendo que muitas pessoas aparecem em sonho aos outros, né? E a pessoa acorda: fulano morreu, né? Temos relatos a respeito disso, né? Muitos deles, às vezes, na época da navegação, de pais que retratam que estavam dormindo e o filho apareceu dizendo: o navio afundou e nós perecemos, nós morremos. E a notícia veio vários meses depois, né? Porque na época a navegação era mais complexa do que é hoje, então mais difícil, né? Então, nesse sentido, pode estar acontecendo a respeito. Muitas pessoas têm essas visões, né? O que são essas aparições, senão a alma, o espírito dessas pessoas que se comunicam com a vossa, não comunicam com a nossa, né? Quando adquiris a certeza de que aquilo que viste realmente aconteceu, não é isso uma prova de que a imaginação nada tem com o fato, sobretudo se ocorrido absolutamente não estava no vosso pensamento durante a vigília? Não, quer dizer, a gente tem um sonho, aparecem aquelas ideias, aí no outro dia o fato acontece, demora um mês, os fatos acontecem, porque nós vamos ver aqui alguns exemplos a respeito desses assuntos, né? E acontece, aí a gente confirma aquele sonho. Nós vamos ver que era a grande preocupações, né, da pesquisa do início do século passado, eram os sonhos premonitórios, aqueles que iam estar sonhando de que poderia acontecer alguma coisa. Esses sonhos premonitórios já eram estudados desde muito antes de Jesus, tá certo? Pelos filósofos gregos, né? Na Grécia bem antiga, tem vários relatos a respeito desses assuntos. Então, nesses sonhos são registrados fenômenos de premonição, quer dizer, aquilo que vai ainda acontecer. São abundantes esses sonhos. Na Revista Espírita tem esse livro aqui, Fenômenos Premonitórios, de Ernesto Mozano. São 180 casos que ele pesquisou sobre fenômenos premonitórios e confirmados, né? Confirmados, né? E no livro do Invisível de Leon Denis e outras obras também. Mas vamos ver aqui. O Plutarco foi escritor da vida de Júlio César, né? Júlio César, grande imperador romano.
ele faz a menção do sonho premonitório de Calpurnia, que era a mulher de César. Ele escreveu, porque a mulher de César relatou isso e está nos relatos. Ela presenciou durante a noite a conjuração de Brutus. Brutus era filho de Júlio César, né? Brutus e Cássio, e o assassino de César. E ela fez de tudo para que Júlio César não fosse no Senado aquele dia, conforme está nos relatos. Mas ele foi e foi assassinado. Então, em sonho, ela se desdobrou e lá encontrou numa sala Brutus e Cássio tramando o quê? O assassinato de Júlio César. E ela, no despertar, aquilo ficou tudo visível dentro dela. Ela não podia dizer, ela contou esses fatos, ela está relatando. Um outro fato histórico é da Montouclier, um senhor que assistiu em sonho, na véspera do acontecimento, a morte do rei Henrique II na Inglaterra, da França. Ele ia ser transpassado por um golpe de lança num torneio. E ele viu todinho e escreveu todinho o que ia acontecer na realidade. O fato aconteceu. É um sonho premonitório. E nós temos uma imagem nítida, que às vezes o sonho premonitório, às vezes é meio bagunçado, então a gente se confunde se é isso ou aqui, melhor ficar quieto e dormir depois de novo para ver o que vai acontecer e não falar nada para ninguém, né? Um outro fato relatado é Abraham Lincoln, né? Presidente dos Estados Unidos. Ele sonhou, relato dele, né? Antes do fato do que aconteceu, que ele estava numa calma silenciosa dentro da Casa Branca, como de morte. Unicamente ele foi perturbado por soluços. Levantou-se, percorreu várias salas da Casa Branca e viu finalmente no centro de uma delas um catafalco, um caixão, né? Caixão lá, que jazia um corpo vestido de preto, guardado por soldado, rodeado de uma multidão que estavam chorando. Aí, relatando que durante o sonho dele, né, ele perguntou para o guarda: quem morreu? Está todo mundo aí, quem morreu? Aí o guarda respondeu, ele lembra bem: Abraham Lincoln, presidente. Respondeu o soldado: foi assassinado. Diz ele que ele foi acordado nesse momento por uma prolongada aclamação do povo, que despertou e relatou isso, está relatado na Casa Branca. Tempos depois, ele foi assassinado. Então, quer dizer, o próprio relatou a premonição do que ia acontecer com ele, vindo o que aconteceu com ele a respeito desses assuntos, né? Através do nosso sonho. O senhor Bert, antigo magistrado e deputado, né, da época, foi obrigado a uma grande viagem, obrigado pelo cansaço durante uma viagem, pernotar numa péssima estalagem situada entre as montanhas selváticas na selva. Ele, o senhor Bert, presenciou em sonho todos os detalhes de um assassinato que havia de ser cometido 3 anos depois, olha só, mas está no quarto que ocupava, e de que foi a vítima do advogado Victor Arnold, que ele conhecia. Entendeu? Então, ele presenciou todo um fato premonitório, nítido, de que não ia ter uma vítima, ele não sabia o nome da vítima, não tinha identificado, mas ele identificava quem era o assassino, tinha a imagem perfeita de quem tinha cometido o crime, que aconteceu 3 anos depois, e ele, através de notícias dos jornais, identificou e relatou isso à polícia e prenderam os assassinos. Então, quer dizer, são sonhos. Por que isso acontece, né? Na nossa mente, né? Nosso espírito viaja. A gente está acostumado no tridimensional da nossa vida, mas na realidade, no tempo do espírito não tem tempo como nós assim o entendemos. Então ele pode ter estas percepções, que Deus assim o permite, tá certo? E pode ter outras imagens dentro do sonho respectivo, né? Da vida. Nós vamos ver em Atos dos Apóstolos também um fato muito interessante que aconteceu em Atos dos Apóstolos. E passando pela Frígia Paulo, né, que já se trata de Paulo, pela província da Galácia, foram impedidos pelo Espírito Santo de anunciar a palavra na Ásia. Então eles estavam no grupo, eles estavam em viagem, impedidos. O Espírito Santo, quer dizer, o Espírito veio em sonho, dizendo: não, vocês não vão, sigam em frente. Aí eles seguiram. E quando chegaram a Mísia,
Intentaram ir para Betínia, mas o Espírito novamente veio e falou: não vão a Betínia, vocês vão seguir em frente. Eles não entendiam nada, mas eles seguiram em frente. Aí, e tendo passado por Mísia, desceram a Troade, uma outra região. Em Troade, aí Paulo teve de noite uma visão, um sonho, de que o apresentou um homem da Macedônia, próximo dali, certo? E lhe rogou, dizendo: passa a Macedônia e ajude-nos. Então, através desse momento, eles sabiam que deveriam ir a Macedônia. Chegando lá, né, e logo depois dessa visão, procuraram partir para Macedônia para poder ajudar a Macedônia. No livro Paulo Estevam, né, é muito interessante, viu? Porque eles buscam esse versículo e o Espírito Emmanuel, ele retrata dentro de uma questão poética, uma questão romanceada, no sentido de que quando Paulo ali chega a Macedônia, ele, quem vai encontrar com ele, era aquela pessoa que ele encontrou em sonho. Entendeu? Ele reconhece a pessoa que estava ali o aguardando no sonho. Então, essa questão do sono, né, todos nós temos. Nós temos. A questão normal. Tem muitas pessoas que não dormem. É uma outra questão. Isso já é uma questão fisiológica. Tem outras pessoas que dormem demais. Também já é uma outra questão, né, fisiológica. Ou questão de cansaço, ou questão até de problemas fisiológicos. Mas, em ambos os casos, tá certo? Tem que procurar a questão da medicina. Não tenha dúvida. Porque nós devemos ter, né, conforme a medicina nos diz, nós devemos ter um período de descanso do nosso corpo muito bom, muito intenso, né? Diz que é 8 horas, mas conforme a idade vai avançando, a gente pode retratar 8 horas em vários pedaços durante o dia, né? Se somar, chegar lá. Mas contínuo, às vezes não dá mais, né? Mas faz parte da nossa vida. A gente sabe que tem que chega um momento, tem que descansar, né? A questão do sonho, de que muita gente não lembra do sonho, é um outro fato. Tem gente que cai, acorda, tem gente que dorme, acorda. O espírito sai. Tem muita gente que fala assim: meu espírito dorme aqui do lado. Não dorme. Não dorme. Uma outra questão que nós vamos retratar um pouco é a respeito dos nossos interesses do dia. Porque quando temos nós alguns interesses, qual era o interesse de Paulo? O interesse de Paulo era pregar, era levar a palavra de Jesus naquelas comunidades. Mas Macedônia estava precisando dele. Então, era no sonho dele, foi fácil o Espírito se encontrar com ele e pedir para ele lá, porque estava no interesse. Quando nós temos interesses nossos, muito vinculados a algum tipo de atividade, normalmente o nosso espírito, ao desligar do corpo, retrata aquele ambiente. Vai naquele ambiente. Então, por exemplo, vamos dar um exemplo. Se nós temos algumas... vou dar um exemplo, nós vamos estar chegando a Black Friday aqui. Se nós estamos pensando muito nessa questão do nosso dia a dia, estamos precisando e ficamos envolvidos muito, fixados muito no decorrer do dia, 1, 2, 3 dias naquele momento, não tenha dúvida que quando nós desligarmos o nosso espírito, às vezes, por interesse, vai começar a olhar as lojas por aí para ver o que tem de interesse. E, né, faz parte da nossa vida. Então a gente tem que tomar, isso é um exemplo bem simples, né? Mas o nosso interesse, às vezes o nosso espírito se desloca para lá, né? Depende dos nossos hábitos que nós temos de defender. Nós temos um caso muito interessante, né? Do caso de Adelaide. Adelaide, voltando no livro Obreiros da Vida Eterna. Adelaide era, na realidade, uma médium, né, de uma casa de atendimento, de uma médium que tinha a questão de cura, de envolvimento, muito culta, e tinha um grupo de pessoas que ali o serviam, tá certo? Mas ela era, na realidade, como se fosse o esteio daquela casa. E Adelaide, como todo mundo, chega uma hora, tem que se desligar do corpo, né? Mas estava muito difícil o desligamento de Adelaide, muito difícil. E porque os pensamentos contraditórios atrapalhavam o desligamento desse carne de Adelaide. Qual eram esses pensamentos contraditórios?
era o pessoal do grupo dela que estava lá, que não queria que ela desencarnasse, porque o que iria acontecer no futuro? Era o medo que ela desencarnasse, a casa ia poder, como é que ia administrar aquela casa, né? Então, esses pensamentos contraditórios, essa energia que nós irradiamos, ia até a Adelaide no sentido de vir ajudar o desencarne, atrapalhar o desencarne. Como atrapalhar o desencarne? Dava uma força ao corpo para não desligar do espírito. Então, o que a espiritualidade fez? A espiritualidade, um dia, quando todo mundo foi dormir, pois todo mundo do grupo lá que estava preocupado, Adelaide dormindo, desligou esses espíritos, levaram uma reunião no mundo espiritual, esses espíritos das pessoas que estavam encarnadas atrapalhando, e fizeram uma palestra para eles da necessidade de mudança mental para o bom desencarne de Adelaide. Então foi num sonho, através de um sonho, que às vezes nós somos arrebatados ao mundo espiritual para aprender, para escutar, para estudar, certo? É através do sonho. Aí quando eles voltaram, né, nos diz o livro, que muitos não lembravam, óbvio, a gente não lembra, mas trazia percepção de mudança mental, ou seja, devia ficar preocupado com o desencarne, começaram a se preocupar e dar orações a Adelaide para que tivesse bom desencarne. Então aí conseguiu desencarnar Adelaide. Então a gente percebe que até no desencarne, às vezes, né, a espiritualidade usa esses espíritos nos sonhos para poder dar as devidas instruções. Nós temos um caso muito interessante nesse livro aqui, que é O Céu e o Inferno, um livro que tem duas partes. A primeira parte dele, Kardec faz observações dentro da doutrina, comparando a doutrina espírita com suas diversas religiões católicas, o que é o céu, o que é o purgatório, uma parte que chama-se de filosófica, né, explicativa dentro da doutrina. A segunda parte, Kardec colocou os casos práticos, como ele fazia quase que diariamente, tinha esses contatos espirituais, ele foi fazendo uma seleção, e ia perguntando como é que você desencarnou, por que você desencarnou, ele fazia uma pesquisa. E depois nesse livro ele separou, né, colocou os espíritos que desencarnaram, estavam se comunicando felizes, os outros tristes, os suicidas, os assassinos. E no capítulo 8º, ele coloca expiações terrestres, ou seja, aqueles espíritos que vieram à Terra, ainda com grandes dificuldades, né, físicas. E nós vamos encontrar o caso do Marx, o mendigo, numa região, que foi ele desencarnou em 1850, numa região da França, né? Ele era muito conhecido, era um mendigo, muito conhecido, Marx, que andava pela rua, pedindo recursos, não andava direito, tinha problema na perna, todo mundo gostava dele, não tinha um local para ficar, e ele ficava sempre perto, ao redor da cidade, numa estrebaria, onde que se cuidava daqueles cavalos, de uma grande casa, uma grande estrutura daquela estrebaria. Ele dormia às vezes lá, e a pessoa que cuidava deixava ele lá dormir, um dia levantava de manhã. Ele arrecadava alguns dinheiro, e às vezes alguma coisa ele dava para um, dava para outro, cuidava das crianças, né, que não tinham pai, órfãos. Em 1850, Marx desencarna, e ele passa algum tempo, o desencarne dele, todo mundo, né, sentiu, e algum tempo ele passa no mundo espiritual. Mas a filha daquela pessoa que tinha, cuidava daquela estrebaria, daquela casa, daquela região, daquelas construções, né, ela era sonâmbula, ou seja, tinha mediunidade. E numa noite, Marx aparece para ela em sonho, entendeu? Aparece e vem agradecendo as preces que ela fazia por ele. E sempre que ele estava lá, depois que ele desencarnou, era uma menina, né, de 16 anos, fazia prece para ele, agradecendo a Deus, muito católico na época, né, fazia as preces para ele. E ele retrata a vida dele, né, olha em sonho, ele retrata a vida dele, dizendo que ele foi o dono daquela região toda há um século e meio atrás. E na realidade eram grandes construções, né,
E naquela região toda lá, ele foi um conde, tanto é que ele, o apelido dele, ele andava que nem quase com um conde, o apelido dele era Conde Max, né? Ele era um conde lá, mas ele era muito ruim. E ele morreu muito cedo pelas extravagâncias dele. E passou um período do mundo espiritual muito difícil para poder se recompor. Aí os espíritos ajudaram ele para poder resgatar, porque ele fez muito mal às pessoas, ele tratava muito mal as pessoas, né? Tanto é que ele retrata que quando ele desencarnou, no conde, ele nenhuma alma nem falou muito obrigado para ele. Ele não lembra nenhuma alma falar muito obrigado. E quando ele desencarnou como mendigo, muita gente sentiu e orou por ele. Então ele tinha esse favor dentro dele, né? Sentiu essas emanações políticas. E Max, né, na realidade, ele continua contando que ele aceitou essa prova para poder resgatar tanto mal que ele tinha feito na outra encarnação. Ele nasceu numa família pobre, a mãe com 7 ou 8 anos perdeu o pai e a mãe, vai ser tratado, foi ser criado com um tio, né? Começou a trabalhar muito cedo, mas que com 20 anos já teve uma paralisia na perna, já com grande dificuldade de trabalho, aí foi obrigado a fazer a medicagem naquela região. Ele disse que não sabe porquê, mas não saía daquela região. E tanto é que ele dormia na própria casa que tinha sido dele, né? Tinha sido dele no passado. Então foi através do sonho que essa garota, essa jovem, teve todo esse relato desse espírito que encontra-se no livro O Céu e o Inferno, né? Coletâneas de prece. No Evangelho também, né, vamos encontrar várias questões sobre o sonho, né? E no capítulo 28, Coletâneas de Preces Espíritas, é muito importante, né, que Kardec retrata nesse último capítulo do Evangelho vários tipos de prece. Prece para o anjo da guarda, prece para quem está em aflição, prece para quem acaba de nascer, prece para quem acaba de morrer, e uma delas é para a hora de dormir, tá certo? Mas a grande importância que eu vejo nesse capítulo, na realidade, as preces estão lá, podem ser lidas, pode ser, né? Mas é o que Kardec traz antes da prece. Ele traz uma explicação técnica, sempre antes de cada prece, ele traz uma explicação do porquê da prece. Nesse sentido, é muito interessante o livro do Evangelho. E ele vem nos dizendo que na hora de dormir, o sono tem por fim dar repouso ao corpo. O espírito, porém, não precisa de repousar. Então, nós temos que lembrarmos sempre disso. Nós vamos repousar o corpo, o espírito não, né? Enquanto os sentidos físicos se acham entorpecidos, a alma se desprende em parte da matéria e entra no gozo das faculdades do espírito. São duas coisas repetidas, duas coisas diferentes. Uma é o corpo, outra é o espírito, né? Continua Kardec. O sono foi dado ao homem para a reparação das forças orgânicas e também das forças morais. Então, é muito importante essa questão das nossas forças orgânicas, para nós sustentarmos o nosso dia a dia. E é através do sono que nós recuperamos muitas das nossas energias fluídicas. Por exemplo, numa reunião de desgaste, fluidoterapia, é através do sono que o médico recupera suas energias. Numa reunião de atendimento, através do sono do médico. Numa questão de um médico que vai fazer atendimento, tá certo? Tem um desgaste, porque o médico fazendo atendimento, a vida dele passa ali, é só ter problema, tá certo? Ele não tem só ter, todo mundo retrata o problema, e ele tem um desgaste emocional muito grande. Então, ele tem, na realidade, que ter o quê? Um bom sono, tranquilo, para poder recuperar as suas energias fluídicas, né? Na questão da psicologia, minha filha é psicóloga, posso falar sobre isso, né? Psicólogo para atender as pessoas que também estão passando por grandes dificuldades e retratam as suas dificuldades. E o psicólogo, às vezes, sente como qualquer outro, sente as emoções, a dor do outro, por mais que ele queira ser profissional.
de não sentir, trazer a questão dinâmica da própria ciência de psicologia, da transpessoal, ele vai sentir aquilo, que todo mundo sente, tem as emoções. Então, o que o psicólogo precisa? De um bom sono e de um bom psicólogo, porque todo psicólogo tem um bom psicólogo. Já perceberam isso? Todo psicólogo tem um bom psicólogo, para poder esvaziar um pouco. Então, essa questão do sono, ela é muito importante para nós. Nós temos uma grande dificuldade, né? São difíceis de resolver, ou às vezes são insolúveis. Mas não adianta ficar pensando numa coisa que é insolúvel. Nós temos que ter um jeito de descansar para encontrar pelo menos um caminho menos dolorido, menos espinhoso para aquela nossa problemática. Então nós temos que aprender a fazer meditação. É isso que eu queria chegar. Porque a meditação faz muito bem para que a gente possa, na realidade, nos prepararmos para um bom sono. Meditarmos é nós pararmos, elevarmos o nosso pensamento num único foco, de uma certa forma, nos desligarmos o máximo possível das coisas lá de fora. Vocês, quando vêm numa reunião pública, não deixa de ser uma meditação, desde que vocês façam um esforço. Qual o esforço? Não deixar a mente ligar-se lá fora aos problemas. Manter a mente ligada aqui, manter a mente em raciocínio. Isso é meditação. Tá certo? Isso é meditação. Meditação é diferente de concentração. Então, antes de dormir, lê-se uma página, faz uma prece. Tem gente que lê uma página, não é prece. Senhor da vida, não sei o que, amém, vou dormir. Não é pelas palavras, entendeu? É pelo pensamento. Às vezes é preferível ler uma frase, que nem nós vamos colocar aqui uma frase, e meditar nessa frase, elevando o nosso pensamento a Deus de agradecimento pelo dia, pela vida. Olha que maravilhoso pela vida. Entendeu? É muito importante essa questão da vida. Às vezes nós, conforme nos diz a palavra do Espírito, irmão, às vezes nós gastamos um dinheiro muito grande para ver alguma coisa, um show, não sei o quê, e nós esquecemos que a natureza nos dá um show de música, de pássaros, do ambiente, de tudo, e é de graça. E é de graça, né? Então, essas questões a gente esquece de olhar a natureza, de olhar o mundo que nós estamos, para poder meditar a respeito desses assuntos, O canto de um pássaro, o canto de um galo, o pé de cá tem um galo que às 4 horas da manhã não, mas é gostoso. Pronto, a gente acostuma. Não é isso que acontece numa fazenda, não sei porque ele tem um galo, ele acorda às 4h30, não sei porque ele galo acorda às 4h30. Mas às 4h30, 5 horas, ele já grita lá, para marcar seu território. E é uma coisa da natureza, E não paguei nada para ele cantar, e nem pedi para ele cantar, mas ele está lá. Então, nesse sentido, que nós vamos buscando as forças necessárias para que o nosso corpo possa estar de acordo para o próximo dia a respeito do assunto. E Kardec continua: enquanto o corpo recupera os elementos que perdeu por efeito da atividade da vigília, o espírito vai retemperar-se entre os outros espíritos. Retemperar como? Ter informações, ver como está, visita um filho que está longe, puxa a orelha da filha, faz um monte de coisa, Em sono a gente pode fazer um monte de coisa, certo? A respeito desses assuntos, E aure no que vê, no que ouve e nos conselhos que lhe dão, ideias que, ao despertar, lhe surgem no estado de intuição. Muita coisa surge no estado de intuição, ou na hora ou no decorrer do dia. Já perceberam isso? Às vezes você não está pensando em nada e vem aquela solução daquele problema lá. Isso aconteceu no sonho, no anterior, vários dias anteriores, a respeito da sua. Uma frase que está no Evangelho, que eu gosto muito, está lá no capítulo, no Livro dos Espíritos, na questão 402, os Espíritos dizem assim: o sono é a porta que Deus lhes abriu para que possam ir ter com seus amigos do céu. É o sono. Que a paz do nosso Jesus, que possamos ter uma boa tarde, possamos ter uma boa noite, um bom sono para todos, um bom sono. Muita paz.
obrigada, Valdir. Foi excelente palestra, né? Ninguém conseguiu dormir, todo mundo prestou bastante atenção, aprendemos bastante, né? Daqui a pouco nós vamos para a segunda parte, que é o passe, e vamos chamar o nosso irmão Eduardo para fazer a nossa prece. Mestre Jesus, nosso guia, nosso exemplo, agradecemos mais esta oportunidade de estarmos aqui aprendendo e nos esclarecendo sobre a nossa querida doutrina nesta casa de paz e de amor. Pedimos, Mestre, nos fortaleça a nossa fé, nosso amor, a nossa vontade de melhorarmos física e espiritualmente. Procuramos sempre nos elevarmos, estar sempre convosco no nosso coração. Que assim seja, graças a Deus. Tem alguém que veio a casa